Teremos agora um meeting sobre o futuro da geração distribuída no Brasil. Nós vamos aqui, nesse espaço, a gente vai debater um pouco os temas que são importantes no setor e a visão estratégica de como vai se desenvolver esse setor no futuro. É um espaço de debate, de conversa, vai ser mais um momento de reflexão, sem muita preparação, que não é exatamente a visão das empresas, a visão das pessoas que estão aqui nessa mesa, falando sobre o que elas enxergam de possibilidades e desenvolvimento de futuro do setor, as perspectivas, quais os pontos que nós devemos enxergar para o futuro e que vocês, como atuantes no setor, também possam se preparar para enxergar como vocês possam se situar nesse setor e crescer profissionalmente também. Esse é o objetivo desse debate. Então, eu vou dar uma breve introdução e depois eu vou passar uma palavra para cada um fazer uma explicação, uma explanação sobre o tema. Bom, o que ocorreu nos últimos 20 anos no mundo com relação ao sistema elétrico foi uma mudança paradigmática com o crescimento da geração própria. Até então, praticamente toda a geração de energia ela era centralizada em locais de usinas de grande porte, longe do centro, aonde o consumidor de energia era apenas um consumidor, ele comprava uma energia pronta. As necessidades, por causa de questões ambientais, levaram à busca de novas tecnologias para produzir energia, e dentre delas, em especial, que possibilitou o grande aumento no mercado, foi a tecnologia solar. Por quê? A tecnologia solar é uma das únicas que consegue ter um preço em pequena escala baixo, mais ou menos linear. Não é bem linear, obviamente, uma usina é bem mais barato por watt, mas ele tem uma certa linearidade. As outras fontes são praticamente todas muito difíceis ou dependem de site específico. Por exemplo, eólica precisa de local com vento, hídrica precisa de recurso d'água, né, e não é qualquer lugar que vai ter esses recursos disponíveis. Térmica gera calor, tem que ter uma estrutura de grande porte. Então, a geração fotovoltaica foi a grande indutora desse processo de mudança, né? E ela mudou o paradigma de como as pessoas estão enxergando energia. A partir do momento que as pessoas estão começando a gerar sua própria energia, elas enxergam antes como algo que elas meramente compravam, para algo que ela é mais ativa no processo. Tá? Tem uma série de vantagens do ponto de vista de enxergar esse processo e trouxe algumas vantagens tanto para a população em geral, como mudança da matriz energética, como outras coisas, mas também nós temos desafios novos que vão surgindo, né? O que a gente enxerga, e a gente vai falar um pouco sobre isso, né? É um pouco da visão tecnológica, de quais rumos nós vamos seguir, e as visões também de percepção de como as pessoas vão perceber esse processo de mudança de energia, de matriz, né? Vocês vão enxergar que a criação da geração distribuída mudou, vai ter impactos no sistema de distribuição de energia, não vai ser eliminado a geração convencional por geração distribuída, por causa de confiabilidade, vai continuar tendo, né? A geração distribuída ela vai ter que trabalhar de uma maneira integrada com o sistema elétrico. E a grande mudança, a grande percepção que eu consigo enxergar é que essa mudança vai ocorrer ainda mais forte com a eletrificação de carros. Tá? Qual que é a grande sacada, qual que é a ideia de eletrificar carros? Por que a Europa partiu para eletrificar carros? Porque energia elétrica ela dá liquidez. Tá? Quando você tem um combustível fóssil, você fica preso numa única fonte primária de energia. Você está preso em petróleo. Então, quem controla as fontes de petróleo, controla todo ele tem a mão, o usuário não consegue muito mudar o combustível. Biocombustível é muito complexo, com biodiesel, né? Não é algo simples. Quando você transforma para energia elétrica, você pode ter fonte primária eólica,
solar, por próprio combustível fóssil, carvão, qualquer fonte transforma em energia elétrica. O usuário tem liquidez de escolher o que ele quer, o preço, o mercado não se fica tão refém. A grande mudança de geração distribuída e da geração elétrica para eletrificar carros foi nessa direção. E é isso que vai mover. A gente enxerga que o mundo vai nessa direção, não porque o carro em si é elétrico, A, B ou C, é por causa que a gente não fica refém. Nosso preço de combustível aqui não é por problema do brasileiro. Nós estamos presos, refém de uma crise de mundial, que alguns agentes grandes no mercado mundial oscilam o preço do petróleo, e você não tem opção de trocar o petróleo. Você consegue trocar a gasolina do seu carro por outra fonte? Agora, se fosse uma energia, por exemplo, o carro elétrico, você pode investir em energia, em gerar mais energia em casa e usar energia própria. Então, esse eu acho que é um grande movimento que vai surgir, e vai surgir uma necessidade daí da geração distribuída casar com automação e consumo variável de energia, e a precificação, como é uma fonte renovável, ela tende a tornar o que está acontecendo nos locais com maior penetração do mundo, uma fonte com preço variável ao longo do dia. Ou seja, o preço da energia varia com o recurso, porque o sol não é constante, o vento não é constante, né? Então tem variações. Quando tem mais recurso, a energia fica mais barata. Quando tem menos recurso, fica mais cara, para que a demanda de energia, nós consumimos energia praticamente sem pensar se nós temos o recurso disponível naquele momento. Porque fonte hídrica, hidrelétrica, armazena energia. Fonte térmica, armazena energia. Se consegue fazer isso. Agora, a partir do momento que nós tivermos uma grande penetração de renováveis, que alguns países já têm, nós temos que variar esse consumo. E isso vai fazer um impacto em toda a cadeia e vai chegar no consumidor final. Com preço variável, ele vai mudar uma perspectiva de energia e vai ter que inserir novas tecnologias. E aí está uma possibilidade e um potencial de mercado para todos. Então é nessa direção, o carro elétrico é uma questão, mas a pessoa vai poder aquecer água. Aqui no Nordeste tem menos necessidade, mas nos locais mais frios tem necessidade de aquecer água, vai aquecer em horário variável, e outras questões, outros consumos, máquina de lavar roupa, vai ter uma automação residencial para fazer variação. Ó, quando a energia fica muito cara, eu não quero usar tal coisa, e assim por diante. Então, inserção de baterias, carro elétrico, integração com o sistema elétrico, tem uma série de tecnologias que vão ter que vir para contemplar esse cenário. Então, eu enxergo, esse é um caminho inevitável e vai dar uma ótima, enorme possibilidade aos profissionais do setor. Por quê? Vai ter demanda de novas tecnologias e agregação de novas tecnologias, e isso é uma oportunidade profissional para todos nós. Ah, mas vai ter um boom de energia distribuída, renovável, de solar, e depois não vai ter mais esse crescimento. Vai ter outras coisas auxiliares ainda para trabalhar e para se tecnificar, e que vai demandar de serviços profissionais. Obviamente, é um mercado que tudo vai mudar. As coisas não vão ser iguais. Você não vai instalar solar fotovoltaica como faz agora, daqui a 20 anos. Vai ser diferente. Mas vai ter demanda para aqueles profissionais que se mantiverem atualizados. Então, vai ter uma demanda técnica maior, porque nós vamos ficar mais dependentes de energia elétrica, que nós já somos. Hoje, nosso maior consumo de energia não é energia elétrica. Tá? Mais da metade da matriz energética brasileira é para consumo de transportes, que não usa energia elétrica. Pensa que, pelo menos, se uma parcela for mudada para energia elétrica, a demanda de tecnologias que nós vamos ter. Tá bom? Vou passar para o pessoal aqui dar uns comentários e ver como eles enxergam também essas questões de perspectivas e cenários nessa lógica aí. Bom dia a todos. Meu nome é Nelson Stanice, sou da Huawei, mas como o Leandro falou, a gente aqui vai abordar algumas questões que nós, profissionais, pensamos do futuro da geração distribuída. Como o professor Mitchell comentou, o sistema elétrico teve uma mudança grande nos últimos anos, que ele passou de ser unidirecional, de geração grande, geração centralizada, transmissão, distribuição e consumo, né? Sempre nessa direção, e ele está se tornando multidirecional, com a penetração da geração distribuída, a geração mais próxima do consumo e a nível de rede de distribuição. E essas mudanças elas vão continuar acontecendo. Então, hoje, a gente está tendo um crescimento gigantesco da geração distribuída pela solar, né? Mais de 98% da AGD é solar,
E principalmente quando a gente fala do consumo próprio, né, que são sistemas de telhado, a gente só tem solar. Né? Ninguém vai colocar até um aerogerador, né, também, além, enfim. Então, a solar é o carro-chefe da geração distribuída, mas eu acredito que o próximo grande movimento vai ser o das baterias, e esse movimento já está acontecendo na Europa, e vai chegar aqui em breve. A gente já teve um passo importante que foi a portaria do Inmetro, que foi atualizada e agora contempla tanto inversor híbrido quanto bateria de lítio. A gente está tendo outros passos aí, tem um novo projeto de lei, não o antigo 5829, que virou a lei 14.300, que já foi sancionada, mas tem um outro projeto de lei que prevê a reforma do setor elétrico, porque é um setor elétrico que mudou tanto em pouco tempo, e ele precisa ser revisto. Então, nesse projeto de lei que está sendo discutido, é o PL 414, está sendo discutido várias formas de tornar o sistema de armazenamento, a bateria, mais viável para o consumidor. Por quê? A bateria ela pode prestar vários serviços para as redes. E a aplicação dela é infinita. Ela pode estar em geração centralizada, então imagina uma solar de 500 megawatts, você pode ter uma bateria lá, um sistema de armazenamento, para tornar essa fonte despachável. A gente sabe que solar e eólica não são fontes despacháveis, são fontes intermitentes. Elas geram de acordo com o recurso disponível. E a despachabilidade é o quê? É você ter o comando de conseguir gerar uma determinada potência a um determinado horário. Então, hidrelétricas são despacháveis e gás natural, térmicas a gás natural são despacháveis. Então, o ONS manda comandos todo dia, horários e potência, ele define potência para cada usina, para que elas tenham que gerar em determinados horários. Solar e eólica, isso não acontece. Aí, trazendo para a nossa realidade, eu acho a realidade aqui da geração distribuída, o sistema as baterias, elas podem, não só como backup, né? Hoje o cliente que busca a bateria, ele está muito preocupado com backup, se cair a energia da rede, ele não vai ficar sem energia, mas muito além disso, eu acho que consumidores, como você falou do preço horário de energia, a gente vai ter que começar a se atentar, quando isso for implementado de uma forma mais massiva, ao horário que a gente consome energia, ao horário que a gente gera. Então, a bateria ela vai permitir que você tenha um controle sobre a fonte de geração. Então, eu falo para vocês, integradores, profissionais do setor, que hoje vocês trabalham com solar fotovoltaica. No futuro próximo, vocês vão trabalhar também com solar, mas também com sistemas de bateria. Tá? E essa é uma realidade que está muito próxima de acontecer, muito próxima mesmo. A gente vê como as coisas mudam rápido, né? Talvez há 7 anos atrás, pouquíssimos trabalhavam com solar, né? Solar era ainda um sonho que estava nascendo, né? 7 anos em 2014 teve o primeiro leilão de solar. Então, é uma fonte muito nova. E a bateria também, ela está vindo um pouco mais atrasada do que a solar, mas vai acontecer a mesma coisa, vai ter um crescimento muito rápido e de uma forma, e não, no futuro não tão distante. Então, eu acho que é importante vocês já se prepararem para essa transformação do setor elétrico que vai acontecer em breve. Bom dia, pessoal. Meu nome é Thiago, eu sou da Inoxpar, fabricante de parafusos. E dando continuidade ao tema, é muito interessante como que a velocidade do desenvolvimento da tecnologia é muito rápida, né? E tecnologia tem consumo de energia, e consumo de energia tá dentro do nosso mercado de atuação. E levando em conta aí os comentários do veículo elétrico e também das automações residenciais e outras mobilidades elétricas que existem aqui já no Brasil, eu me lembro que em 2017 eu fiz uma palestra sobre tendências da construção civil
Em 2017 eu coloquei automação residencial, né, na palestra, que em 2017 seria uma tendência muito forte. E hoje em dia a gente está vendo muito isso. Edificações estão sendo construídas agora, já estão com persianas automatizadas, com conexão com celulares, piscinas com aquecimento, tudo envolvido com consumo de energia, né? Então, a tecnologia ela acontece e vem muito rápido. Há uns 2 anos atrás, a gente era muito tímido o assunto sobre o veículo elétrico, né, aqui no Brasil. Hoje já tem. O ano passado era só carros grandes, agora já tem carros pequenos elétricos aqui no Brasil. Já estão falando até de lançar carro popular elétrico. Então, a tecnologia ela acontece muito rápido. E essas necessidades, essas demandas de fotovoltaico também está vindo muito rápido. As baterias, a gente já vem falando já há alguns meses, né? E daqui a pouco ela já vai estar popular aí para o mercado. Então, acontece, vai vir rapidamente, e a demanda vai sempre ter, né? A gente tem hoje uma forma de instalar fotovoltaico, e como o professor disse, daqui 20 anos vai continuar também, talvez de outra maneira, mas vai continuar. Então, é um mercado muito bom, a gente cresceu muito nesse momento de crise, né? E continua crescendo. A gente passa, de repente, por algumas barreiras, né? Barreira de resolução, de crise, de guerras, que às vezes acaba dando uma achatada no giro comercial, mas não tem mais parada. É um produto que o mercado precisa, né? E eu falo muito para os meus amigos que o consumidor, hoje, ele não sabe o que é fotovoltaico, mas se fosse um produto de grande conhecimento, não tem por que não ter o fotovoltaico na sua residência, na sua indústria e no seu comércio, né? Então, o que falta mesmo é o conhecimento. Como o professor disse, o veículo elétrico ele vai chegar e ele vai abrir a porta para os olhos para que o consumidor tenha o conhecimento do fotovoltaico para ter, né, a alta geração e ter uma autonomia maior também com a mobilidade. Então, pessoal, eu acredito que todos nós estamos no caminho certo. Esse é um mercado muito bom, é um mercado que vai ter uma continuidade aí de trabalho para muita gente ainda. E é o futuro, né? O futuro é esse, a gente está na matriz aí do futuro. Olá, bom dia a todos. Sou Gustavo Silva da Ginkgo Solar. Esse bate-papo acho que é muito interessante, né, para a gente ver quais são as perspectivas de futuro, né? Acho que a palavra-chave, principalmente para a geração distribuída, é eletrificação, né? Hoje, a gente olha para dentro das nossas casas e enxerga a quantidade de eletrodomésticos e eletroeletrônicos que nós temos, né? Quanta coisa a gente acaba ligando na tomada. Quando a gente olha ali para um período de 5 anos, né, 10 anos, a quantidade de aparelhos que a gente conectava na tomada era muito menor que a quantidade de aparelhos que a gente utiliza hoje em dia. Então, o mercado de geração distribuída tende a crescer cada vez mais, né? E eu acho que não a venda de um sistema de geração de energia, né, para vocês que estão aí na ponta, né, fazendo a instalação, comercializando para o cliente final, eu acho que o grande ponto disso é vender soluções, né? Hoje o sistema solar já é uma realidade, né? Todo mundo já consegue entender os benefícios que isso traz, né? De você deixar aí de ser um consumidor para ser um prosumidor, né? Com o aumento dos veículos elétricos, que vem crescendo dia a dia, né? Mundialmente, tem países que já têm tendência de até 2030 não fabricar mais veículos a combustão, somente veículos elétricos, né? Então, isso é uma demanda mundial, né? O Brasil, às vezes, é um pouco atrasado em relação ao resto do mundo, né? Até pela política e pelo uso de combustível fóssil. Porém, a solução de ter uma casa inteligente, ela fica cada vez mais claro que vai acontecer, né? E muito, muito rápido, né? Com o aumento do carro elétrico, a gente também tem um aumento, tem uma diminuição do custo da bateria, né? A partir do ano que vem, ontem, né, o Marcelo até comentou, faltavam 8 meses e 3 dias, hoje faltam 8 meses e 2 dias para começar a se cobrar o FIU B, né?
mas eu não vejo problema em relação a isso, né? Vai ser uma mudança gradativa, mas o que vai acontecer é uma mudança natural com diminuição do custo da bateria. A gente vai começar a deixar de ser consumidor e ser um prosumidor. A gente vai usar o fio, né, a rede elétrica, como backup. Então a gente vai gerar nossa própria energia, armazenar e consumir a própria energia, sem de fato colocar essa energia na rede, né? Com o sistema inteligente, uma casa inteligente, a gente vai ter um monitoramento, e na hora que você tem menos consumo, você abastece seu carro com energia, né? E na hora que não está abastecendo o carro, você põe na bateria essa energia e consome quando você não tem geração. Nós, como fabricante, o que nós trazemos, né, e o que nós estamos investindo em tecnologia para tornar cada vez um sistema que tenha melhor custo-benefício e que traga mais vantagens para os clientes, né? Na parte de módulos, a evolução da tecnologia é muito rápida, né? A gente, para quem está aí, sei lá, desde 2017 no solar, já está há muito tempo no solar, né? O solar evolui muito rápido. Nós tínhamos módulos policristalinos, né, de 320 watts em 2017, né? Então, nós tivemos a evolução da tecnologia. Então, tivemos o módulo policristalino, mono-PERC. Agora, temos a tecnologia N-Type, tipo TOPCon, que é a tecnologia com melhor eficiência do mercado, né? Comparando com os módulos convencionais, ela gera 3% a mais do que os módulos convencionais. Então, a tecnologia ela vem evoluindo para você ter uma melhor eficiência energética, né, uma melhor geração de energia no espaço menor, né? A gente entende que os módulos nos últimos anos aumentaram muito de tamanho, né? Para quem instala sabe a dificuldade que é de trabalhar com módulos de dimensões grandes, né? Então, a gente tem trabalhado com a mudança de mentalidade, que não é a potência que importa de fato, é a eficiência do módulo, né? Não adianta você ter um módulo 600, 700, 800 watts com uma eficiência baixa. Tem que ter um módulo que tenha um tamanho adequado, principalmente para GD, né, para instalação em telhado, melhor manuseio, melhor peso para o instalador, e que tenha uma eficiência alta, tem uma conversão de energia maior na mesma área. Então é isso que a gente busca, né? A partir do mês que vem, a gente já tem esse produto disponível no Brasil, tá? É um módulo com a tecnologia N-Type TOPCon, que já tem uma eficiência que gera 3% a mais de energia do que as tecnologias convencionais. Então, a gente, como fabricante, né, entendendo essa eletrificação residencial e a tendência, né, nos próximos anos, de cada vez consumir mais energia, e cada vez a energia está mais cara, né? A gente tem a escassez hídrica, a gente tem isso, como nossos colegas já disseram, não é uma fonte de substituição, é uma fonte complementar, né? Então, possibilita que com um preço acessível você gere sua própria energia, né? E fique, né, vou dizer livre, mas não fique à mercê das bandeiras tarifárias, né, e tudo mais, essas dificuldades que a gente encontra no mercado. Então, acho que as palavras-chave são eletrificação, né, e se tornar um prosumidor. Então, acho que nos próximos anos, né, quem já instala sistema hoje tem a tendência de não vender mais sistema de geração de energia, e sim solução. Porque com o passar do tempo, né, como dissemos aqui também, a gente vai ter na mudança de perfil de consumo, de perfil de tecnologia, né? Então, acho que a palavra-chave realmente é solução, né? Você vende uma solução para o seu cliente, um sistema de geração de energia, armazenamento de energia, carregador de carro elétrico, né? E tornar, assim, que esse cliente seja um prosumidor e não consumidor, né? E vender solução. Acho que isso é o futuro aí que a gente enxerga. Nessa mesma direção, eu acho que as perspectivas, como vocês podem observar e pegando um gancho, né? Por exemplo, na minha casa, eu substituí, não tenho gás. Eu fiz fogão elétrico,
lareira elétrica, lá no sul tem que ter lareira, né? Porque é frio. Não é. Então, abri mão, porque eu fiz uma área de telhado pensada para maximizar a produção de energia solar, né? E um gargalo aqui, e um ponto bastante importante que o Gustavo falou, e que pega o gancho de todo, vai ter variação horária, vai precisar de bateria. Vai aumentar o consumo, a gente vai trocar alguns consumos que nós temos hoje com gás. Gás é um pepino, porque tu tem que vir o caminhão, tem que levar botijão para carregar, recarregar. Eu não quero mais, não queria mais isso. Entrar no condomínio, eu vejo o pessoal que tem gás, é um inferno ter que ficar recarregando ou carregando botijão, né? Além de ficar à mercê do preço que está caro, né? E vai ficar mais caro ainda. Vai fazer uma tendência de não querer usar mais esse tipo de combustíveis. E além de ser bastante inseguro. Olha quantos casos de acidente já ocorreram com morte por aquecimento a gás, por fogão, por explosão. Elétrica é bem mais seguro que o gás. Então, o gás é um caminho que vai acabar. O fogão de indução é muito melhor que o fogão elétrico para trabalhar, para cozinhar. É mais rápido, consegue fazer mais vento, uma variação muito mais linear da potência. Então, tem um monte de vantagens. Então, e é mais eficiente. Então, é uma substituição. Então, vai começar a substituir tecnologias, assim como o carro também vai substituir, e a gente vai precisar produzir mais. Para produzir mais, aquele sistema que é uma casa que tinha uma demanda de um sistema de 3 kW pico, ele vai com o carro, com substituição do gás, e com o aumento natural com a automação das coisas, ele vai aumentar o consumo, vai precisar 8, 9, 10 kW pico. E aí, o que vai acontecer? Vai precisar, além de, para variação horária, ter a bateria. Ele vai ter que usar o máximo da área possível que ele tem, com a maior eficiência, então ele vai precisar de módulos eficientes, e vai ter que trabalhar com estruturas para cobrir praticamente todos os telhados. Vocês vão ver daqui no futuro, o telhado inteiro vai ser fotovoltaico. Ah, mas vai ter sombreamento, vai ter ângulo não ótimo. Vai ter o pessoal das estruturas, desenvolvendo estruturas para resolver isso. O pessoal dos módulos vai ter módulo para a linha residencial, menores, provavelmente. Tá? Esses módulos muito grandes são feitos para usinas. No mundo, tem vários casos, os módulos não são tão grandes, né, para a linha residencial. E vai ter o uso de otimizadores para utilizar a energia nos locais não ótimos e para gerenciar esse processo. Então, isso vai dar, mesmo as pessoas que já têm fotovoltaica, num futuro, vai ter uma grande quantidade que vai demandar upgrade do sistema, aumento de potência, né, inserção de novos, porque ele vai aumentar o consumo de energia e vai ser vantajoso financeiramente para ele. E com a bateria, não importa se fio B vai ser tarifado ou não vai ser tarifado, ele vai ficar em casa com a energia, ou ele vai usar o carro elétrico, ele vai fazer gestão da energia dele. Então, tem um gama de potencialidades aí, vocês veem para a cadeia toda, e que, com certeza, energia é um dos maiores motores da humanidade. Tá? Consumo de energia é o que provoca guerra. Tá? Geralmente, problemas de guerra estão muito relacionados à energia. Tá? Essas guerras do Oriente Médio, guerra na Alemanha, na Segunda Guerra Mundial, muito tinha a ver com energia. Então, é um ponto muito importante e é estratégico para as nações, e por isso que é um tema que tem bastante relevância nacional no país e não vai deixar de ter essa relevância. Não é algo secundário, é algo primordial, né? Então, eu vejo que nós temos aí um espaço enorme para continuar nos desenvolvendo e criando soluções. Passo aí para vocês continuarem nessa discussão, enxergarem, talvez, como é que vocês enxergam em nível comercial e industrial na GD também esse crescimento. Como é que vocês planejam isso? Porque as fábricas também podem ter consumo variável, podem variar, elas têm até mais possibilidade de casar o consumo com porque ela gerencia o processo produtivo dela com o sol, por exemplo. Então, ou demandas maiores, como é que vocês enxergam esse processo nas perspectivas das diferentes atuações das empresas de vocês? Eu queria só... Quem que é integrador, instalador? Residencial? Comercial também? Sistemas maiores? Trifásico? O
comercial e industrial também é um que tem uma demanda altíssima, né, por energia. E eu acho que a gente estava falando das baterias, vai ser o primeiro que vai sofrer essa transformação, vai ser o comercial e industrial. Por conta até de quem está, de repente, no grupo A, faz mais sentido ainda, hoje, já ter bateria. Mas um ponto interessante que eu queria abordar aqui é uma questão, a gente está falando de o futuro da geração distribuída, mas também estamos falando do futuro dos nossos empregos, né, da nossa profissão. Quem é instalador, eu acho que nos últimos 2 anos, 3 anos, a gente viu uma depreciação do mercado, onde buscou-se muito a questão do preço, né? Preço. E a gente vê gente buscando mais preço do que qualidade. Isso vai trazer consequências horríveis. A gente tem um projeto de P&D com a Universidade de Santa Maria, que a gente está estudando a questão do arco elétrico, que é um risco gigante em instalação fotovoltaica. E a gente já está vendo, infelizmente, casos de incêndio aqui no Brasil, porque há 1 ano atrás, quando eu falava de arco elétrico, eu usava exemplos na Europa, nos Estados Unidos, porque eles instalam solar há muito mais tempo. Hoje, esses incêndios já estão acontecendo aqui no Brasil, infelizmente. Então Inclusive, hoje tem uma palestra com o Corpo de Bombeiros falando desse assunto. Queria convidar vocês, acho que é às 2, né? 2h30. E vai ter uma palestra do ONS também, que é para a gente entender melhor o sistema elétrico brasileiro, e vai ter a do Corpo de Bombeiros e do Programa de Qualidade, né, que a gente vai apresentar aqui. Então, a gente tem uma busca muito grande por implementar a qualidade e não a questão do preço. Tá? Eu vou dar um outro exemplo. Quando você chega a gente falou tanto de bateria aqui, hoje, quando você vai oferecer um sistema para o seu cliente, será que ele já não toparia pagar um pouquinho mais por um sistema que está pronto para receber bateria? E te digo mais, daqui 3 anos, quando a bateria for muito mais viável, ele vai querer colocar um sistema, ele vai descobrir que ele vai ter que fazer um retrofit maior do que ele poderia fazer, e ele vai ficar bravo com você. Outro ponto, a gente está falando aqui de aumento de consumo. O consumo de energia ele só vai aumentar. Sabia que a demanda de energia por ar-condicionado aumentou 3,5 vezes mais do que o consumo elétrico total do Brasil. Então, um ponto que contribuiu muito para o aumento de energia é a instalação de ar-condicionado. Então, o cliente hoje, ou seja residencial, comercial, será que no futuro ele não vai querer colocar ar-condicionado? E aí ele vai ter que ampliar o sistema. Como que ele amplia um sistema um sistema de 3 anos atrás? Ele não vai achar mais módulo igual ao que ele tem instalado. Como é que você aumenta o sistema? Não aumenta, né? Aí tem a questão, por exemplo, na Huawei a gente tem a solução com o otimizador que você consegue ampliar esse sistema usando módulos diferentes, características elétricas, sem problema. Você pode usar os otimizadores. Só um exemplo aqui, mas a questão, eu acho que quando chega no consumidor, como você comentou, o consumidor ele não conhece muito sobre solar. Ele acredita muito na palavra do integrador. Então, mas eu acho que tem que ser mostrada a opção, tem que dar a opção para o cliente. Você quer comprar o mais barato, mas você tem esses riscos. E você fica limitado no futuro. Se você vai querer ampliar o sistema. Imagina, a gente fala tanto em garantia longa. Mas o que adianta ter uma garantia longa se daqui 5 anos o equipamento que você instalou não suporta bateria, não suporta aumento do sistema, às vezes nem vai estar de acordo com as regras futuras, né? A questão do FCI, detector de arco elétrico, em algum momento vai ser obrigatório. Questões do ONS, de características de compatibilidade com a rede,
vão ser obrigatórias. No Reino Unido teve um retrofit gigante, né? Um monte de sistema teve que ser trocado para se adequar às novas características elétricas. Então, eu fugi um pouco do tema aqui, mas eu queria deixar esse recado aqui, questão do preço. Preço não é só preço. Tem muitos pontos aí para serem abordados na hora da tomada de decisão de um sistema que vai estar, primeiro, dentro da casa do cliente, ou dentro do comércio do cliente, e que ele vai querer, que ele precisa se adequar conforme a evolução do mercado, conforme as necessidades futuras dele. Vou aproveitar aqui e falar sobre essa questão do preço, né, que o meu amigo aqui comentou. Eu tive uma experiência agora recente de um colega integrador que ele veio até mim e falou: Thiago, eu estou numa concorrência, eu preciso do melhor preço que você tem para eu poder conseguir ganhar aqui a obra com o meu cliente. Eu falei: poxa, mas você vai... O que você precisa? Tem certeza que é preço que você está precisando aí para ganhar essa concorrência? E assim, o cara já estava naquela mentalidade de conseguir preço. Aí a gente parou, conversou um pouquinho, eu falei assim: não, faz o seguinte, vai lá, conversa com o cliente, explica para ele a qualidade do produto que você está instalando. O cliente tem que entender o que você está oferecendo para ele, né? É claro que o cliente, como ele não tem conhecimento, não sabe o que é um fotovoltaico como um todo, ele vai buscar o melhor preço, mas ele não sabe o que está comprando, né? Então, às vezes a gente fica naquela ansiedade de fechar uma obra ou de ter uma parceria comercial grande e vai na onda do consumidor ou do comprador de que está selecionando o preço e não se atenta a essas qualidades dos produtos, essas versatilidades que podem estar proporcionando futuramente, como, por exemplo, um microinversor híbrido, né, que tem um custo específico comparado com o convencional. Ou string com otimizador também. E aí eu vou falar agora da minha área aqui, que é das estruturas, né? A gente fabrica os acessórios das estruturas, né? Parafusos, fixadores. Quando você fala na estrutura, você tem um leque enorme aí de estrutura, mais resistente, menos resistente, com material nobre, com material com pouca resistência à corrosão, e cada um tem o seu preço, né? E o cliente final não sabe disso. E às vezes o cliente final ele quer ter qualidade, ele quer ter um produto que vai dar uma garantia boa, e você está concorrendo com um cara que está oferecendo para o cliente o mais básico do básico de todos, né? Então é muito importante conseguir proporcionar esse conhecimento para o consumidor final, né? Você tem que mostrar: o meu produto é esse, ele vai te proporcionar isso, agora é assim, mas futuramente, quando mudar, você vai estar compatível. A minha estrutura, ela é inox, alumínio, ela é de qualidade, ela tem resistência. Se você precisar fazer uma ampliação, vai conseguir ter um complemento dessa mesma estrutura futuramente, né? Então, tudo isso é muito importante, conseguir passar a informação para o cliente, né? Então, isso daí é importante. Um outro ponto que eu queria comentar também aqui é sobre essa questão econômica que a gente está vivendo aí, né? Alta de juros, saindo de uma crise recente aí que para alguns segmentos comerciais foi muito ruim, né? Mas para outros não teve problema algum, no caso construção civil, fotovoltaico. E agora a gente está um pouquinho mais fraco, né? Teve um aumento de juros, o mercado deu uma baixada, guerras também está influenciando muito na alta dos preços. E eu tive uma experiência passada com um colega que ele estava numa crise, a gente estava passando por uma crise há muito tempo atrás, e esse meu colega chegou a falar: Thiago, eu não tenho crise, aqui para mim não existe crise, está todo mundo falando de crise aqui, crise ali, a crise existe, mas você tem a escolha de ficar acomodado dentro dela ou correr por trás e não passar por ela, né? E isso ficou marcado em mim. E eu particularmente não vou ser hipócrita. Eu já estive em crises, né? Já estive fraco e passei por ela. E a gente aprende, né? Então existem muitas alternativas que de repente a gente está em crise, está em alta de juros, o mercado está um pouquinho mais fraco, mas tem muitos integradores que estão fortes, que estão vendendo bem. Tem cliente que está consumindo, né?
que está entendendo o que é o fotovoltaico e está puxando o produto, né? Como tem clientes que às vezes está pagando uma conta enorme de energia e nem sabe que existe fotovoltaico. Indústrias, muitas indústrias estão nessa situação, comércio também. Então, a experiência que eu tenho com os amigos que estão no segmento na ponta ali, tenho conhecidos que estão passando por dificuldades, mas tenho muito mais conhecidos que aonde para divulgar o produto, consegue fazer negócio, né? Então, é uma dica que a gente sempre propaga aqui nos eventos, né? Gente, tem que ir para cima. Um tempinho atrás, eu aprendi uma frase assim, quem está correndo, está andando. Quem está andando, está parado. E quem está parado, está andando para trás, né? Então, a gente tem que estar sempre se desenvolvendo, sempre buscando conhecimento, sempre indo atrás, e nunca ficar parado. Tem que estar sempre em evolução. Só complementando, acho que o nosso amigo acabou de falar, né? A única maneira de concorrer contra preço é o conhecimento, né? Você buscar conhecimento, estar participando de fóruns, assistir webinar. A gente tem muito conteúdo gratuito na internet também para desenvolvimento. Já fiz centenas de webinars com vários parceiros, né? Então, o conhecimento é a única forma de você combater preço, né? O mercado de geração distribuída é um mercado de oportunidades, né? Quando a gente olha para o mercado e às vezes pergunta qual que é o tamanho do mercado de geração distribuída, é simples. Quando você sobe num topo de um prédio ou quando você pega um avião, olha quantos telhados tem e olha quantos sistemas tem instalado. Então, é um mar de oportunidades. Só que a única maneira de ter sucesso nesse segmento é realmente trabalhar com equipamentos de qualidade. Quem que é o melhor vendedor do seu trabalho é seu cliente, né? Um cliente instala e aí o vizinho olha, vê o benefício que ele está tendo, né, com essa instalação e quer instalar também. Se você instala um produto ruim, né, e que não dá o benefício que o cliente espera, você vai ter uma reputação ruim no mercado também, né? O produto dá problema, você não colocou no seu custo que você ia ter que voltar lá para dar manutenção, para trocar, ter um cliente insatisfeito, né? Por isso que, às vezes, quando a gente trabalha muito em cima do preço de produtos de má qualidade, você entrega para o seu cliente um serviço ruim também, né? Porque quando o cliente se sente frustrado com o produto que você entrega para ele, né, ele vai falar para 100 pessoas. Mas quando ele está feliz, né, quando ele está tendo benefício, ele está vendo que realmente a conta de energia dele está tendo o resultado que você ofereceu para ele, né, e está tendo um retorno do investimento financeiro que ele fez, ele vai vender seu produto gratuitamente, né? No churrasco que ele faz na casa dele, ele vai falar, olha aqui, eu instalei isso aqui, olha que legal, né? Então, oferecer um serviço de qualidade, né, com conhecimento. A gente que trabalha no segmento, a gente encontra muitos instaladores, integradores, que buscam conhecimento, vai lá, fala com o cliente, geralmente, lógico, o cliente vai fazer aí, se não é indicação, geralmente indicação o cara fecha de primeira, né? Mas quando é um lead novo, quando você está fazendo uma venda, ele conversa aí com 2, 3 representantes ou instaladores, né? E quando você mostra mais conhecimento do que seus concorrentes, né, você ganha uma confiança maior. A gente vê muitos casos que, às vezes, o cliente ele não opta pelo conhecimento e opta por preço. E aí, daqui a algum tempo, ele liga para aquele cara que foi lá e mostrou conhecimento e fala, cara, eu errei, né? Eu optei por uma coisa mais barata e realmente não está tendo benefício. Você consegue vir aqui para me ajudar? Né? E aí, você vai lá, ganha a confiança do cliente, resolve o problema dele de novo, né? Oferece solução, né? É muito importante oferecer solução para o cliente, e aí
esse cliente vai falar para outros amigos dele que vai te trazer novas vendas. Então, acho que é muito importante investimento em conhecimento, né? O futuro da GD no Brasil, que é o tema do fórum, não tem como estimar. O futuro da GD são todos os telhados que você consegue enxergar, né? Então, a gente ainda está só no começo, né? Então, como a gente já falou bem aqui, a eletrificação ela é constante, então cada vez mais as pessoas vão consumir mais energia e vão entender a necessidade de gerar sua própria energia, né? Então, acho que tem muita coisa para ser feita ainda, e acho que vocês estão no mercado que a palavra é oportunidade. Então, quem oferecer o melhor serviço com a melhor solução vai estar no mercado aí perdurando por muitos anos, né, e conseguir ter um negócio sustentável, sadio, né, e também contribuir com a sociedade com a geração de uma energia limpa. Infelizmente, passou o tempo rápido com essa conversa, a gente não vai ter mais tempo para debater esse tema, poderia ser debatido longamente, né? Mas acreditamos assim que com esse debate aqui vocês conseguiram entender um pouquinho das perspectivas, entender uma lógica de transformação da eletrificação da sociedade, como isso vai avançar nas tecnologias e quais tecnologias vão ser inseridas, quais as potencialidades profissionais para vocês, e enxergar também, na parte final que a gente falou, como vai avançar isso no Brasil, que nós ainda temos um espaço enorme de possibilidades. Obviamente, o mercado vai amadurecer, qualquer mercado, em qualquer tecnologia emergente, no começo tem um conjunto enorme de players, e naturalmente em outros setores, carros também, tinha uma infinidade de fabricantes de carros, depois de um tempo foi concentrando em menos fabricantes, porque somente aqueles com maior qualidade, o mercado vai se refinando e vai se depurando de qualidade. Então isso também deve acontecer com fotovoltaica, deve acontecer com fabricantes de equipamentos, deve acontecer com integradores, EPCistas, então deve acontecer um movimento de mercado também dá uma certa direção, não se sabe o tamanho dessa direção e nem quando vai ocorrer, porque nós estamos ainda numa fase exponencial, mas vai ter essa evolução natural e vai precisar de conhecimento técnico, que é isso que o Gustavo ressaltou agora, que conhecimento técnico para poder comercializar o produto, para saber instalar adequadamente, para poder evitar problemas e pós-vendas, um trabalho de RMA, tanto de componente quanto de instalação. Então, a gente tem que avançar nessa direção, e esse vai ser um processo natural, e quem não quiser fazer isso, com o tempo, vai ser escanteado no mercado. Essa é uma tendência natural. Mas tem um mar de oportunidades enorme ainda. Nós estamos, como o Gustavo falou, poucas casas têm telhado fotovoltaico ainda, temos potencial de todas. Quantos estacionamentos de indústrias a gente vê com fotovoltaica? Todos podem ser transformados, né? Então nós temos um potencial enorme, vai ter muito espaço, mas o mercado vai exigir mais. A partir do momento que o mercado tem 5, 10 anos, ele começa a enxergar longa duração dos projetos. Se você fez uma instalação 10 anos atrás e está um lixo, perdão a palavra, ele vai ser usado pela concorrência, vai ser mostrado por outros e vai começar a depurar o mercado. Então tome muito cuidado para não pensar só no curto prazo, pense em fazer algo de qualidade, saber tecnicamente correto, mesmo que às vezes perca um negócio por alguém que faz pior, não tem como competir com quem faz pior. Tá? Quem faz pior, com qualidade pior, com acabamento pior, com serviço pior, é mais barato. Não tem como fazer isso, né? Só complementando, né, acho que uma ferramenta ótima aí também, só uma dica de venda, né? Hoje todo mundo está na rede social, todo mundo está no Instagram, né? Fala para o seu cliente seguir o Solar Depressão, né? Fala, você quer ser o próximo a ter o seu sistema no Solar Depressão, opta pelo preço, né? Então, acho que isso faz todo sentido. Hoje, com as redes sociais, você acaba virando também uma forma, né, de você enxergar para o cliente a diferença entre a instalação bem feita e a instalação mal feita, com produto de baixa qualidade. Então, acho que as redes sociais ajudam bastante também nesse sentido. Não, e é nessa direção mesmo, né? E acho que então esse debate,
Essa plenária mostrou essa perspectiva a todos vocês. Os palestrantes estão disponíveis aí também depois, é um debate agora, não vai se encerrar agora por causa do horário, mas eles estão disponíveis, caso vocês tenham uma dúvida, queiram estender um assunto, todos estão à disposição de continuar conversando com vocês, tá bom? Olá, bom dia. É prazer, meu nome é Thiago Ribeiro. Primeiramente, agradecer ao debate, foi realmente muito proveitoso. Minha pergunta vem na mão da questão da bateria, que foi amplamente discutido. Hoje, na Lei 14.300, a gente tem um modelo de net metering, de compensação, a qual eu posso direcionar créditos ou até guardar na mesma unidade consumidora que está gerando, certo? Vocês conseguem visualizar um futuro, seja a médio prazo ou a longo prazo, e que a gente mude esse modelo de compensação para um modelo de compensação de venda, de fato, já que a gente vai deixar de ser como o companheiro Nelson falou, um consumidor, um gerador, apenas está consumindo, mas também guardando essa energia e, em certo momento, até escolhendo em que momento eu vou direcionar e quais seriam os empecilhos para a gente chegar até lá. E também, se tiver tempo, a minha segunda questão é na visão da indústria, de investidores, como vocês visualizam a atuação direta, política, no nosso setor. Mais recentemente, a gente teve questões da ANEEL com reajustes tarifários, e a gente está percebendo que o Senado, a Assembleia está pensando em atuar nesse quesito. Isso não traz segurança ao nosso setor. Para vocês, como indústrias, como investidores, como profissionais da área, como vocês visualizam isso e o que isso pode impactar de investimento no nosso país? Obrigado pela pergunta. Falando um pouco de bateria, tá? Isso já tem um nome, chama arbitragem, né? Em países da Europa já acontece isso, de você poder vender sua energia, tá? Porém, tem uma questão muito interessante que acho que precisa ser dita. Na maioria das vezes, como você tem por exemplo, agora, né, a partir do ano que vem, a gente vai ter o pagamento do fio B proporcional ao longo dos anos. Não se desesperem, tá? Isso é normal já fora do país. O uso da bateria, no meu ponto de vista, para a parte residencial, vai ser mais para você realmente, igual a gente comentou aqui, se tornar um prosumidor, né? Usar a rede como backup, né? E utilizar sua bateria, energia que você gera para o seu próprio consumo, tá? Com certeza vão ter formas de compensação no futuro aí, com a concessionária de descarrega na hora que a concessionária está precisando, né? Ou não, agora consome, carrega sua bateria, mas acredito que a princípio isso vai funcionar para sistemas maiores, gerações centralizadas, com um sistema aí que a gente chama de ancilares à rede. Tá? Então, isso aí acho que vai acontecer mais em grande escala, mas a nível residencial, geração distribuída, eu acredito que o melhor custo-benefício, né, nos próximos tempos, com a diminuição da bateria, é realmente você gerar, armazenar e consumir sua própria energia. Tá? Então, acho que esse é o caminho mais próximo para a geração distribuída, para residencial. Acho que o Nelson também acho que pode falar bem, né, o pessoal da Huawei. Você fez duas perguntas, uma sobre o crédito, né? O crédito, eu acho que vai continuar, tá? Até porque saiu na Lei 14.300, a gente vai descobrir no PL 414, que é uma outra lei que trata da reforma do setor elétrico. Se vier alguma mudança, vai vir nesse PL. Mas eu também não vejo por que mudar de crédito para dinheiro, porque o que mudaria é que você poderia vender essa energia, aí você se torna um agente comercializador. Não sei, eu não vejo isso num prazo tão curto assim. E a questão dos ajustes tarifários, eles são tudo regulado, né? Então, esse ajuste tarifário, né, da distribuidora de energia, ele é regulado pela ANEEL, periodicamente. Toda distribuidora tem um ajuste tarifário com base nos custos de operação e manutenção do ativo dela. A parcela TE, tarifa de energia,
a distribuidora não tem nenhum lucro em cima dela. Ela repassa esse valor que é da energia que ela adquire em leilões de energia. Isso no ambiente ACR, né? Ambiente de contratação regulado. Então, ela não tem nenhum lucro na TE. Esse é um preço regulado de acordo com os contratos que ela tem de compra de energia. Ela só repassa esse valor. E também repassa outros valores. Também tem a questão do fio de transmissão, a parcela de transmissão, ela repassa também aquilo que não é dela, né? E tem os encargos, então a tarifa ela é composta de vários fatores. Mas isso torna a geração distribuída ainda mais atrativa. E tem um detalhe, a tarifa de energia ela vai continuar crescendo pelo menos nos próximos 4 anos. Pelo menos. E o consumo de energia vai continuar crescendo e acho que muito, talvez mais do que a oferta de energia. Até porque a gente teve a retomada da atividade econômica, então a tendência é esse ano o consumo ainda dá mais uma crescida e isso torna ainda mais a geração distribuída mais atraente. E aí, só para finalizar a questão da bateria, o grande benefício, não só aos serviços ancilares, mas o grande benefício da bateria no setor elétrico é assim, você pensar, vamos pensar um perfil de consumo residencial. O pico do consumo é por volta das 6 horas da tarde. 6 a 8 horas da tarde. De madrugada, nos outros horários, né, o consumo é muito menor do que nesse horário de pico. Isso vale para qualquer... o perfil ele é diferente, o comercial ele tem um horário de pico diferente do residencial, mas todo mundo tem um pico de consumo. Pensa que todo o sistema de distribuição, transmissão de energia, ele tem que atender, ele tem que suportar pelo menos o pico do consumo. Mas concorda que nos outros horários ele está sendo subutilizado? Ele está sendo subutilizado. Então, com bateria, você consegue, para o consumidor final, por exemplo, na unidade consumidora, usar a bateria para descarregar energia nesse horário de pico. Então, ele vai demandar muito menos potência, não energia. Energia também, mas o que eu estou tratando aqui é potência. Ele vai demandar muito menos potência da rede. Com isso, você posterga, porque o consumo de energia, né, a demanda vai aumentando, mas você posterga investimentos na rede de distribuição e transmissão. Esse é o grande benefício que as baterias vão trazer para o setor elétrico. E por isso que nesse projeto de lei está sendo prevista a forma de remuneração do consumidor que tiver bateria em casa. Uma bateria com a vida de 10 anos, qual seria a perda de eficiência dela? Deu para entender? A bateria ela tem o SOH, State of Health, que é a degradação dela, assim como os módulos fotovoltaicos, ela vai degradando ao longo dos anos, né? Que nem bateria de celular também. Quando você compra um celular novo, a bateria dura mais e ela vai degradando. Talvez até 80% de vida, né? Então 20% de degradação. Depende muito do tipo de uso e da tecnologia, é muito variável isso. É por ciclos de carga, tá? Depende da variação do ciclo, depende do uso dela. Vou complementar aqui. E na verdade, o que a bateria ela não perde eficiência. O que ela perde é capacidade de carga, ou seja, quanto ela diminui o espaço de armazenamento, mas em si a eficiência dela não tem uma mudança significativa. Tá? Em geral, uma bateria de lítio mantém em 98%, que é a eficiência de ida e volta, armazenar e mandar de volta, que é muito baixa, porque se ela mudar a eficiência, ela ia esquentar muito e ia explodir. Ela não muda a eficiência, ela só muda quanto ela consegue armazenar. E aí depende também do circuito interno de gestão disso. Tá? O que não dá para usar é chumbo ácido. Essa ida e volta, além de limitar a corrente de pico para armazenar, essa ida e volta tem eficiência de 70%, 30% vai fora. E o chumbo ácido ele degrada muito mais rápido. Aí tem um outro fator que é o SOC, State of Charge. Então, o chumbo ácido, você
pode descarregar até 30% dela. Então, você tem uma bateria de 10 kWh, você pode descarregar 3. Então, tem que ter um banco de... É que nem carro, né? Você deixa o carro, a luz acesa 2, 3 vezes, a bateria morre. Porque a chumbo ácido tem essa característica, a de lítio já não. E como o professor Mitchell falou, a vida dela é muito relacionada à quantidade de ciclos. Mas também depende do quanto você descarrega ela ou não, isso também vai alterar a vida útil dela. Quanto ela fica descarregada, quanto tempo ela fica descarregada, não deixar descarga profunda, depende de como você gerencia ela. É isso. Você já viu a bateria, aquelas de carregador que a gente compra, ela já vem carregada? Porque se manter ela descarregada, ela estraga. Então tem uma série de questões também do uso adequado dela. E aí tem essas questões que influenciam. Mas é algo que está evoluindo muito, tá? Eu acho que é essa a direção. Gustavo? Geralmente o padrão de mercado, a gente trabalha com 6.000 ciclos, né? Por que eu não consigo definir tempo? Porque um usuário padrão, por exemplo, pode fazer a descarga dela, né, o uso uma vez por dia. Depende da aplicação, pode ser 100 vezes por dia. Então, hoje os fabricantes eles convencionam em ciclos, né? Então, geralmente é 80% da vida em 6.000 ciclos, né? Como o professor disse também, depende do tipo de aplicação e do tipo de uso, né? A gente tem o DOD, né, que é a descarga profunda da bateria, que geralmente a gente limita em 15%, 10%, para que a bateria continue com uma saúde e consiga aí ter uma maior capacidade de armazenamento por mais tempo. Tá bom? Eu acho que vamos encerrar por causa do horário. Tá muito bom o debate, obrigado pelas perguntas. Imagino que talvez vocês tenham mais dúvidas, mas pelo adiantado da hora nós vamos ter que encerrar. Então eu agradeço aos palestrantes, aos debatedores, aqui não é uma palestra, é um debate, né? Espero que possa ter contribuído para melhorar um pouco a visão de vocês e continuamos à disposição para estender esse debate depois, caso queiram individualmente com as pessoas. Tá bom? Agradeço a todos, Thiago, Gustavo e Nelson. Obrigado e dou por encerrar essa sessão. Obrigada a todos.